Você está errado sobre os árabes. Descubra quem realmente é árabe e quem nunca foi, tá? De uma vez por todas. Eu não sei porque o Ocidente confunde tanto isso, mas eu vou tentar te ajudar. Quando você ouve a palavra árabe, o que vem na sua mente? Turbante, camelos, areia, homens falando árabe no deserto, talvez o petróleo, talvez guerras, talvez mesquitas. Mas a realidade, gente, é que o termo árabe carrega uma confusão profunda, alimentada por estereótipos midiáticos, falta de contexto histórico e muitas vezes má fé política. Porque nem todo mundo que fala árabe é árabe. Nem todo muçulmano é árabe. Nem todo árabe vive no deserto. E mais, há povos que o mundo chama de árabes, mas que não se consideram assim, tá? De forma alguma. Vamos esclarecer isso? Bora desfazer esse nó. Afinal, quem são os árabes? De verdade. Tecnicamente, gente, os árabes são os povos originários da Península Arábica. Principalmente o que hoje conhecemos como Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes e partes do Iraque e da Síria. Eles são os falantes nativos do árabe clássico, descendentes dos povos semíticos do deserto, que se expandiram com a propagação do Islã. A expansão árabe islâmica levou o idioma, a religião e alguns traços culturais para regiões do norte da África, Ásia Ocidental e até partes da Europa. Tá? A Liga Árabe, uma organização geopolítica considerada como países árabes, todos aqueles que têm o árabe como língua oficial, mesmo que as populações locais tenham origens completamente diferentes. Isso inclui o Egito, o Sudão, o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, o Líbano, a Síria, o Iraque e outros. Mas cuidado, falar árabe não te torna árabe. Assim como falar português não te faz brasileiro. O conceito de arabização é crucial aqui, tá? Muitos países foram arabizados ao longo dos séculos, forçados ou incentivados a adotar o árabe como língua oficial, com o abandono gradual de suas línguas e culturas locais. Isso aconteceu com os berberes no norte da África, com os núbios no Egito e até com parte dos assírios e caldeus no Levante. Em muitos casos, esse processo foi acompanhado por repressão, tá? Apagamento histórico e reescrita da identidade nacional. Povos que falam árabe, mas não são árabes. Exemplo. Egípcios falam árabe, mas não são árabes. A civilização egípcia é milenar, muito anterior à chegada dos árabes. O idioma árabe só chegou ao Egito com a conquista islâmica. Os egípcios modernos são miscigenados, com fortes raízes faraônicas e coptas. Ainda há egípcios que falam copta, a língua descendente do egípcio antigo, nas comunidades cristãs. Também temos os berberes, vivem no norte da África, principalmente Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. Falam árabe, hoje por colonização cultural, mas sua língua original é o Tamazigue. Eles não se consideram árabes e lutam pelo reconhecimento de sua identidade cultural e língua há décadas. Quer ver outros? Os curdos, um dos maiores povos sem Estado do mundo, vivem no Iraque, Síria, Turquia e Irã. Eles falam curdo, têm identidade própria e nunca se identificaram com os árabes. Sofreram opressão tanto de regimes árabes quanto não árabes. Outro povo que todo mundo confunde. Iranianos. Muita gente pensa que o Irã é árabe, porque é muçulmano, mas o Irã é persa. Fala farsi, tem cultura própria e rivaliza historicamente com os árabes. O Império Persa antecede e rivalizou com o Império Islâmico árabe por séculos. Turcos também são confundidos com os árabes, mas a Turquia tem origem turcomana, fala turco e possui uma identidade étnica e imperial distinta. O Império Otomano dominou muitos árabes, mas não eram árabes. Palestinos cristãos. Nem todo palestino é muçulmano, tá? Caso você ache que seja. Existem comunidades cristãs árabes que se identificam mais com a cultura levantina do que com o arabismo islâmico. Muitos se consideram herdeiros diretos das populações semíticas pré-islâmicas. Quer ver outro exemplo? Israelenses Mizrahim, judeus oriundos de países árabes, que falavam árabe, mas nunca se identificaram com os árabes. Em Israel, suas origens são muitas vezes confundidas, tá? Alguns mantêm laços com a cultura árabe e outros rejeitam totalmente essa identidade. Outro, assírios e caldeus, povos cristãos, nativos da Mesopotâmia, que falam línguas semíticas próprias. O aramaico moderno, por exemplo. Vivem no Iraque e Síria e são frequentemente confundidos com árabes. Drusos, grupo étnico-religioso presente no Líbano, Síria e Israel, falam árabe, mas têm fé e identidade próprias. Não se consideram árabes, na essência, propriamente dito. Último exemplo, núbios, habitantes do sul do Egito e norte do Sudão, com origem africana e idioma próprio, foram arabizados ao longo do tempo, mas suas raízes permanecem distintas. A confusão entre árabe, islâmico e muçulmano, essa é a maior confusão da atualidade, tá? Árabe, gente, é uma etnia e uma identidade cultural. Islâmico é algo que pertence ao Islã. Pode ser árabe, pode ser persa, indonésio. Muçulmano é quem segue a religião islâmica. O indonésio é muçulmano, mas não é árabe.
O iraniano é islâmico, mas não é árabe. E o cristão do Líbano pode ser árabe, mas não muçulmano. A maior parte dos muçulmanos do mundo não são árabes. Os maiores países muçulmanos são Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Turquia, Irã. Nenhum deles são árabes. Essa confusão é explorada por quem? Por discursos islamofóbicos e geopolíticos para generalizar e criminalizar, tá? E a mídia, como lida com isso? A mídia ocidental, tá? Que eu me refiro. É a maior fonte dessa confusão. Frequentemente reduz todos esses grupos ao estereótipo de árabes radicais. O que reforça islamofobia, apaga histórias complexas e alimenta o quê? Conflitos. Quando um marroquino é confundido com um saudita, ou um curdo com um palestino, perde-se a chance de entender a verdadeira riqueza cultural e geopolítica da região. Documentários, filmes de ação, jogos e até noticiários transformaram o árabe em um personagem genérico do deserto, terrorista ou petróleo. E isso, gente, distorce realidades e reforçam narrativas que justificam políticas de intervenção, ocupação e dominação cultural. Por que essa confusão interessa? Você sabe me dizer? Porque manter os povos do Oriente Médio e do Norte da África com uma massa indistinta facilita narrativas de dominação. Apagar as identidades berberes, curdas ou persas é uma forma de diluir resistências culturais e criar um inimigo árabe genérico. É útil para justificar intervenções, guerras e ocupações. Além disso, a noção de um mundo árabe homogêneo serve a interesses qual? Políticos, tanto internos quanto externos. Internamente, regimes autoritários usam o pan-arabismo para suprimir minorias étnicas. Extremamente potências estrangeiras negociam com elites sob a desculpa de representar todos. Então, quem é árabe? A resposta é curta. Quem se identifica como tal. Quem fala o idioma como língua materna. E quem compartilha o legado histórico, cultural da Península Arábica. Mas a identidade árabe é fluida, política e muitas vezes disputada, tá? Existem árabes seculares, religiosos, socialistas, liberais, cristãos, muçulmanos, ateus, beduínos, urbanos. Reduzir todos a um estereótipo não é apenas injusto, é perigoso. No fim das contas, entender a diferença entre etnia, língua, cultura e religião no mundo árabe e islâmico não é só uma questão acadêmica. É uma chave para quebrar preconceitos, evitar generalizações perigosas e enxergar a complexidade de uma das regiões mais manipuladas do planeta. Porque quando você entende quem são os árabes e quem não são, você começa a entender por que o mundo insiste tanto em manter todo mundo confuso, principalmente no Ocidente. E mais ainda, porque essa confusão é uma arma política que precisa ser desarmada agora. Respeitem cada grupo, cada população como tal, tá? Esquece a mídia e estuda.